Olá, hoje estou aqui para partilhar brevemente com vocês sobre o tema como o cristão deve acompanhar o mandato dos seus representantes na política. Primeiramente, nós temos que ter a compreensão de qual é o papel de cada um desses nossos representantes, seja aquele do legislativo ou aquele que está no executivo. Então, a partir do momento que já sabemos qual é a função de cada um, nós temos que dar um segundo passo, fiscalizar. E essa fiscalização, ela passa pelo crivo de 3 pilares. No caso, a ética, a legalidade e a moralidade. A legalidade, ela diz no sentido de que se aquela função realmente é de competência desse ou daquele representante. Ou seja, um legislador não pode querer fazer aquilo que é de competência do executivo, assim como o executivo não pode fazer aquilo que é de competência do legislativo. Então, depois de separarmos isso aí e entendermos que um exercer a função que é do outro é ilegal, é inconstitucional, nós vamos para o segundo passo, que é a moralidade. Como esses nossos representantes têm tido a sua atuação na Câmara ou no Executivo, ou nas assembleias, no caso dos deputados. Nós temos que fiscalizar se eles realmente agem e votam de acordo com aquilo que é o pilar da nossa civilização judaico-cristã, que são os princípios, os valores. Então, todos os atos desses nossos representantes devem estar em conformidade com aquilo que são os princípios que norteiam a sociedade judaico-cristã, os princípios de moral, de ética, porque os nossos representantes, como representantes cristãos, acima de tudo, eles têm que nos representar naquilo que diz respeito à defesa da vida, naquilo que diz respeito à defesa da inocência das nossas crianças e à defesa das nossas famílias, como elas são e está explicitamente definida na nossa Constituição Federal. Outro aspecto que é importante abordar é como esses representantes chegaram até essa função. Nós temos que voltar na campanha. E a campanha é importante por isso, porque é na campanha que nós vamos poder conversar com os nossos representantes, analisarmos os aspectos que têm a ver com o perfil para o cargo, analisarmos a vida pregressa dos nossos candidatos, porque muito mais do que discursos, nós temos que ver se aquilo que ele prega, ele vive. Ele vive no seu dia a dia, vive no seu campo de atuação profissional. Aqueles que já têm cargos políticos se vivem dessa forma dentro também da política, em comunidade. Tudo isso tem que ser analisado, porque eu costumo dizer que aqueles representantes A ou B vão ser bons de acordo com como foram eleitos. Se foram eleitos baseados em princípios, ou seja, os seus eleitores são pessoas esclarecidas, que entendem qual é o papel desses representantes, provavelmente eles vão poder desempenhar com muito mais autonomia, com muito mais liberdade, a função para a qual foram eleitos. Agora, se nós, como eleitores, também não damos o exemplo, trocamos o nosso voto, provavelmente teremos representantes muito ruins, porque para corresponder com aquilo que foi prometido, combinado em troca do meu voto, provavelmente eles vão ter que abrir mão dos princípios. Aí é onde entra o apadrinhamento, o clientelismo, e aí é onde entra também aquele aspecto muito importante que vai ser perdido, que é da separação dos poderes e independência dos poderes, ou seja, o executivo e o legislativo já não são mais independentes. Por quê? Porque existe um acordo entre ambos para que o executivo continue sendo sustentado, o legislativo, por sua vez, para corresponder com aqueles eleitores que barganharam o voto, vai ter que fechar os olhos diante das atitudes, muitas vezes, arbitrárias ou ilegais do executivo. Então é um ciclo. Tudo se inicia a partir do voto. Ou seja, se votamos bem, se votamos com consciência, se votamos esperando
que o nosso representante cumpra com aquilo que é a sua obrigação, ou seja, aquilo que está na Constituição, e não com um favor político, provavelmente teremos 4 anos de mandatos voltados para o bem comum, voltados para o bem da sociedade. Agora, se votamos pensando unicamente na nossa vida, unicamente no nosso umbigo, e não olhando para o coletivo, vamos ter representantes muito ruins, porque esses representantes vão ser nada mais do que o reflexo dos seus eleitores.